Deus do universo, exaltai, anjos do céu, cantai, cantai, nações e povos aclamai Jesus, nossa alegria. Ao Deus do universo, exaltai, anjos do céu, cantai, cantai, nações e povos aclamai Jesus, nossa alegria. Servos do Senhor, louvai, louvai, ao Deus que nos criou, cantai, cantai, ao Deus do universo, exaltai, anjos do céu, cantai, cantai, nações e povos aclamai Jesus, nossa alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário. Saudar também quem reza conosco através dos meios de comunicação. Coloquemo-nos com amor e confiança diante desse Deus que é misericórdia, que nos convida a sermos também como Ele. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que na abundância do vosso amor acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amatai. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que a fama da sua malícia chegou à minha presença. Jonas levantou-se, a fim de fugir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou, a fim de seguir com os viajantes para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor fez que soprasse um vento forte sobre o mar e levantou-se uma grande tempestade, ao ponto de o navio ameaçar afundar-se. Os marinheiros estavam aterrados e começou cada qual a chamar pelos seus deuses. Para aliviarem o navio, deitaram a carga ao mar. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitado, dormia profundamente. O capitão foi ter com ele e disse-lhe: "Como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus." Os tripulantes, talvez ele se lembre de nós e não pereçamos. Os tripulantes disseram uns para os outros: "Vamos deitar sortes, para sabermos quem é o responsável desta desgraça." Deitaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram-lhe: "Declara-nos por que motivo nos vem esta desgraça. Qual é a tua profissão? De onde vens? Qual é a tua terra e a que povo pertences?" Jonas respondeu-lhes: "Eu sou hebreu e presto culto ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra." Então aqueles homens sentiram um grande temor e disseram-lhe: "Que fizeste?" Pelo que Jonas lhes tinha contado, eles sabiam que fugia da presença do Senhor, que havemos de fazer-te, para que o mar se acalme à nossa volta. É que o mar tornava-se cada vez mais impetuoso. Jonas disse-lhes: "Agarrai-me e lançai-me ao mar, e o mar acalmar-se-á à vossa volta, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tormenta caiu sobre vós." Os marinheiros remaram, tentaram alcançar a costa, mas em vão, porque o mar se agitava cada vez mais contra eles. Então invocaram o Senhor, dizendo: "Ah, Senhor, não queremos morrer por causa deste homem, mas não nos torneis responsáveis pela morte de um inocente, porque vós, Senhor, fareis o que vos agrada." Pegaram em Jonas e lançaram-no ao mar, e o mar acalmou a sua fúria. Aqueles homens que começaram a temer muito o Senhor ofereceram-lhe um sacrifício e fizeram-lhe votos. Então o Senhor enviou um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas ficou nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Por fim, o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. Palavra do Senhor. Livraste a minha
livrastes a minha vida do profundo abismo. Senhor meu Deus, lançastes-me no profundo abismo dos mares e as ondas me envolveram. As vossas torrentes e vagas passaram sobre mim. Livrastes a minha vida do profundo abismo. Senhor meu Deus, na minha aflição eu dizia: fui afastado da vossa presença. Como poderei ainda voltar a ver o vosso templo santo? Livrastes a minha vida do profundo abismo. Senhor meu Deus, quando minha alma desfalecia, lembrei-me do Senhor e a minha oração chegou à vossa presença, ao vosso templo santo. Livrastes a minha vida do profundo abismo. Senhor meu Aleluia, 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 dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas.
Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe: Que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: Trata bem dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve compaixão dele. Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o mesmo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nesta segunda-feira, e aqui reunidos para celebrarmos esta Eucaristia, vivemos que algo muito importante nós temos que aprender e levar para a nossa vida cotidiana, daquilo que aprendemos na liturgia da Palavra de Deus. Nesse Evangelho que nós acabamos de escutar, nós vemos que é aqui um diálogo entre Jesus e um judeu, que faz uma pergunta muito importante a Jesus. Essa pergunta é muito cara para muitos ao longo da história, mas também nos dias de hoje. Aqueles que têm uma preocupação para poder ir para a vida eterna, fazer parte, ter como herança. Então, faz uma pergunta para o experimentar, não uma pergunta para que para ele talvez não fosse mais importante, mas já que essa pergunta é importante para nós, é importante também que nós nos perguntemos. E perguntemos a Jesus, e Jesus vai responder para nós: Mestre, o que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus, que sempre responde às perguntas fazendo outras perguntas, é uma maneira muito comum naquela altura, mas, sobretudo, muito importante, porque ajuda a própria pessoa a encontrar a sua resposta. Então,
Jesus vai perguntar: o que está escrito na lei? Como lês tu? E ele vai responder: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Só que acontece que Jesus logo vai responder: respondestes bem. Mas acontece que essa questão do próximo, na época que Jesus estava aqui, encarnou-se como nós, antes da sua morte e ressurreição, para muitos judeus, desde o Antigo Testamento, o próximo vem tendo algumas mudanças de concepção. Para os judeus, na época de Jesus, ou para os fariseus, o próximo seria aquele que fizesse parte, seja do farisaísmo, dos grupos fechados, ou até mesmo a própria família, algo muito mais restrito. Então, às vezes, até para nós seria mais fácil, fazer o bem ao próximo que está ali dentro da nossa casa, que nós conhecemos, etc. Mas Jesus, depois, continua para poder mostrar quem é realmente o próximo, porque depois o Senhor lá faz outra pergunta: mas quem é o meu próximo? Já que a palavra de Deus me manda amar o próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo? E Jesus vai contar a parábola do samaritano, tão conhecida, tão importante, tão profunda, para poder dizer para nós que o nosso próximo é aquele que realmente está muito a necessitar da nossa ajuda, particularmente nos momentos mais difíceis. Jesus conta aqui, durante essa parábola, que há 3 tipos de pessoas, fazendo ao mesmo tempo uma crítica para aqueles que se achavam que conheciam a lei sagrada, que era conhecedor de todas as normas da lei, que era tão importante como sacerdote, como levita, mas de repente, ao ver alguém que estava necessitado, porque estava ali ensanguentado, estava mesmo para morrer, por causa do legalismo da lei, da sua religião, não poderia ter contato com alguém que estava sujo de sangue, para não se tornar impuro. Por isso, passava por longe. Mas vem alguém que era discriminado por esse mesmo grupo dos judeus ou fariseus, etc., que foi alguém que tornou-se próximo de alguém que realmente estava à beira da morte, fazendo um ato de caridade, mas ao mesmo tempo Jesus diz que teve compaixão. Essa é uma palavra muito cara para nós que somos crentes. Ter compaixão, compadecer-se com aquele ou aquela que realmente está ali a precisar de nós, principalmente no momento mais difícil da sua vida. Então, nós vemos aqui a importância desta palavra, ter compaixão. E assim o ajudou, colocando azeite, colocando vinho, dando a responsabilidade a um albergue para poder acolher e para aquilo que necessitasse. Viver o cristianismo, meus irmãos, é viver como este samaritano. É viver como Jesus nos ensina quem verdadeiramente é o nosso próximo. É aquele que realmente nós percebemos, independentemente se é nosso amigo ou não. Pode até ser o pior dos nossos inimigos, mas ele, naquele momento, é o nosso próximo. Em que nós não devemos olhar as indiferenças, não devemos olhar aquilo que foi causado na nossa vida, os problemas que temos, mas a compaixão que Jesus convida-nos aqui hoje, ela deve ultrapassar todas as nossas adversidades, todos os nossos problemas, sejam eles quais forem, com aquela pessoa que muitas vezes nós não gostamos. É o caso de ajudar alguém quando ver que a sua casa está a pegar fogo, quando ver que alguém ali teve um acidente, enfim, são tantas as maneiras e tantas formas que nós temos de poder ajudar
de ter a compaixão que Jesus ensina-nos nessa leitura. Por isso, deveremos sempre sair da nossa missa com um pensamento na nossa cabeça, na nossa memória, mas também guardado em nosso coração. Todas as vezes que escutássemos esse Evangelho, sairmos da Eucaristia com esse mandamento que também Jesus nos ensina. Então, vai e faz o mesmo. Jesus envia também a nós a ir e fazer o mesmo. Não é somente na época de Jesus, não é somente aquele samaritano, mas é o samaritano que o Senhor convida que nós também sejamos. Alguém que seja próximo e que tenha compaixão daquele que mais necessita. Mas talvez também na primeira leitura que nós escutamos, muitas vezes parecida com a nossa história de vida. A história de Jonas aqui é muito parecida com a história de muitos que Deus envia, né, ou dá uma determinada missão, mas acaba por fugir. Seja por medo, segurança, ou seja até mesmo por achar que, como Deus enviou o próprio Jonas até Nínive para pregar a conversão, talvez até realmente ele pensava, e nós assim, para quem conhece o livro, vai saber que até Jonas não acreditava que aquele povo podia mudar de vida, que aquele povo pudesse se converter. Muitas vezes nós também achamos que fulano não tem jeito, que não tem nenhuma forma daquela pessoa mudar de vida, de encontrar Deus, como se tudo tivesse perdido. Isto, meus irmãos, muitas vezes até podemos dizer que é uma fraqueza de fé para quem pensa desta forma. Para Deus, nós já sabemos, tudo é possível. Não façamos como Jonas, de nos escondermos diante das realidades da vida, de nos escondermos diante da missão que o Senhor nos confiou e de querer fugir sempre quando Ele, Deus, mais precisa de nós para ajudar o outro a encontrar o próprio caminho certo. Por isso é que nós olhamos para a nossa liturgia de hoje, olhamos para aquilo que Jesus nos ensina, olhamos para que esta leitura primeira também nos ensina, para que nós não possamos pensar que nesse mundo nada mais tem jeito. Apesar das confusões que nós vivemos, de todas as tragédias que nós acompanhamos esses tempos, também há jeito, não é? Porque tudo se faz segundo a vontade de Deus. Então, nós precisamos pensar no nosso compromisso que devemos ter cada vez mais em poder lutar para defender a nossa própria vida, para defender a vida como um todo criado, para poder também lutar pela paz. Rezemos então, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, para que esta palavra possa fazer morada na nossa vida e que assim, nós confiando no amor de Deus, possamos dar passos significativos para que possamos confiar cada vez mais em Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar juntos com um casal que hoje também celebra as suas bodas de ouro. Então convido o Sr. Eduardo e a Dona Maria para a frente, estarmos aqui juntos para rezarmos, agradecendo por mais uma etapa na vida do matrimônio deles. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo dissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor.
O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns. Deus abençoe. Nossa Senhora proteja. Amém. Amém. Adeus. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado e sofre. E o bom samaritano é o Filho de Deus, que se abeira do homem, meio morto, e cuidou dele. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser bons samaritanos, dizendo: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todo o povo cristão que escuta o Evangelho, para que descubra que o centro da mensagem de Cristo consiste em unir o amor a Deus e o amor ao próximo, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos homens a quem o Senhor dirige a sua palavra, para que prontamente façam o que Ele lhes pede e se coloquem sem reservas ao seu serviço, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos homens do mar que passam por grandes perigos, para que invoquem o Senhor dos navegantes e Ele os socorra, os leve a bom porto e à salvação, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas vítimas de acidentes ou de assaltos, para que encontrem quem as socorra prontamente e quem lhes mostre o que é ser próximo de verdade, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos aqueles que aqui estão e se conhecem, para que, nas aflições, sejam tão próximos uns dos outros como o samaritano, o que para ele foi desconhecido. Oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Deus eterno e todo-poderoso, ensinai-nos a amar-vos sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por Cristo nosso Senhor.
Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmos nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por esse dom da vossa graça, também à noite da dor se abre a luz pascal, do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
satisfará os anseios do teu coração. Confia ao Senhor os teus caminhos, Ele te salvará. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nestes sacramentos saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, saudando mais uma vez a cada um de vós, desejando boa continuação de um santo dia, um bom retorno para as vossas casas, e saudar aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação. Não nos esqueçamos da palavra de Deus hoje na nossa vida. Sem amor a Deus e ao próximo, não há vida eterna. Recebamos a benção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.